povo brinca demais, né? Achando que Exu não vai fazer nada, até que, de repente, porventura, pode ser que o Exu taque fogo no terreiro. Por que não? O que eu digo pra você é nunca duvide da capacidade do seu Exu. Olá, você está nos Relatos Flix, esse quadro onde você manda a sua história e eu conto ela pra todo mundo como uma digníssima filha de mames poderosa e Iemanjá. Tudo bom? Só pra não perder o costume. E se você quiser mandar o seu relato, você pode mandar pro e-mail relatosdeseguidores@hotmail.com. E lembrando, deixa o seu nome de onde você tá me assistindo nos comentários, tá bom? Eu gosto de saber de onde você tá me assistindo. E também, eventualmente, eu vou pegar o nome da galera que estiver pedindo pra colocar nas nossas orações semanais, tá? Mais algumas duas informações, você aguarda um pouquinho, deixa like, se inscreve. Estou usando o brinco da Beleza de Padilha. Você pode entrar em contato aqui pelo WhatsApp ou entrar lá no nosso site para estar dando uma olhada nos nossos produtos. E, gente, relatos babadeiro, ó, não mexe com filho de Exu. Exu não gosta, ai, 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 ui, ui. Exu, ele gosta de fogo, entendeu, gente? Então não é muito legal você estar mexendo com Exu. Então, que os Relatos Flix comecem. Quando o meu filho falou com a minha sobrinha falecida. Oi, Pérola. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, irmã. Espero que com você também. Há tempos queria contar essa história. Queria contar que eu sou nova na religião, mas sabe aquele ponto? Foi na Umbanda que a minha vida começou a melhorar? Esse ponto é a minha história. Quem me apresentou a Umbanda foi o meu filho mais novo. Eu frequentei a igreja evangélica a minha vida toda porque meus pais eram muito rígidos e me faziam frequentar os cultos, mas na minha vida adulta eu não quis mais saber de religião, conservando apenas a minha fé em Deus. Coisas estranhas sempre aconteceram comigo e eu sempre dizia que eu não era ignorante para a existência da vida espiritual, só que eu não tinha qualquer conhecimento. O meu filho mais novo, que agora já tem 20 anos, nasceu 5 meses antes do falecimento repentino da minha sobrinha, a Dedê, que desencarnou com apenas 6 anos de idade. Ela morreu em um acidente de carro e, não bastando o impacto de um caminhão com o carro da minha irmã, o caminhão ainda pegou fogo, fazendo com que não sobrasse nem corpo para a gente poder enterrar. Meu filho, na época, com 5 meses de nascido, por óbvio, não conheceu minha sobrinha. No sábado que antecedeu o Dia das Mães, de 2007, por volta das 9 horas da manhã, meus filhos mais velhos e meu marido não estavam em casa, e estávamos apenas eu e meu filho mais novo. Na época, ele tinha 3 anos. Ele dormindo no quarto dele e eu no meu quarto, deitada e estudando. Meu filho acordou, veio pro meu quarto, deitou do meu lado, de barriguinha para cima, olhando pro teto, e de repente ele me disse: "Mamãe, a Dedê me falou." Pérola do céu. Se eu não tivesse deitada, talvez eu tivesse caído, tamanho foi o susto que eu levei. E eu perguntei: "Quê? Como assim a Dedê falou? Você viu ela?" E ele respondeu: "Não, mamãe, ela falou aqui no meu ouvido." E continuou: "Ela disse que Deus é um espírito e que antes do carro pegar fogo, ele fez assim nela." Ele pegou as minhas 2 mãos e me puxou como que fazendo um movimento de retirar do lugar. Ai, meu Deus, eu tô toda arrepiada. Gente, você arrepiou também? Nossa, minha perna inteira arrepiou, gente. Meu Deus, entendi que ele queria dizer que Deus havia feito com que a minha sobrinha desencarnasse antes do fogo consumir o veículo. Guardei aquela conversa na minha memória. No dia seguinte seria o almoço de Dia das Mães na casa da minha mãe, e a minha irmã, a mãe da Dedê, estaria lá. Ela sempre chorava muito durante esses eventos devido à partida da minha sobrinha, e eu não quis tocar no assunto para evitar que o almoço fosse tomado por comentários da morte dela. O que eu fiz foi chamar minha sobrinha mais velha em particular e narrar a ela o ocorrido. Pedi para que ela contasse para a mãe dela apenas quando eles chegassem em casa. O almoço transcorreu e eu retornei para o meu lar com os meus filhos. Por volta das 5 horas da tarde, a minha irmã me ligou chorando muito, pedindo para eu confirmar que horas o meu filho tinha me contado que havia falado com a Dedê. E eu disse que tinha sido no dia anterior, por volta das 9 horas da manhã.
Foi aí que ela me disse: nessa hora, ontem, eu estava chorando muito e disse que só queria um sinal dela de que ela não tinha sentido o fogo queimar. Não vou chorar. Não vou chorar, não. Sabe, Pérola, tenho diversos relatos, mas esse em particular, por envolver o meu filho de apenas 3 anos e minha sobrinha de 6 ainda, é um dos que mais mexem comigo. Deus te abençoe. Obrigada por ler meu relato. Nossa, irmã, como pode, né? Deus é tão grandioso, gente. Olha, oi, o seu relato é de tirar o fôlego, irmã. Tira o fôlego. A espiritualidade é incrível. Ai, não fico até sem palavras. Axé, irmã. Gratidão por compartilhar a sua história. A despedida do meu herê. Bom dia, Pérola. Aqui é Maria das Almas e vim continuar a minha história. Uai, será que eu já contei o restante? Que eu não me lembro? A despedida da minha herê? Eu não sei. Enfim, passei quase 2 anos na companhia maravilhosa do Donzinho. Ai, eu lembro do Donzinho, mas eu não lembro do relato inteiro, gente. Ai, eu queria tanto agora assistir o resto do relato pra eu lembrar o restante. Ai. Ele mudou a minha vida para melhor e fazia parte da minha rotina. Sempre que podia, deixava alguns doces na árvore para ele. Acendia velas coloridas com açúcar e refrigerante. Comprava brinquedos para ele, não porque me sentia obrigada, e sim porque sentia vontade de agradar aquele que me ajudava a sorrir. Quando eu me senti totalmente recuperada do baque que levei após a traição, Donzinho me disse para ir em um certo endereço. Chegando lá, encontrei um terreiro simples, tudo bem pequeno, mas bastante aconchegante. Quando cheguei, estava tendo uma gira de Cosme e Damião. Fiquei na porta olhando, quando um moço me viu e perguntou se eu não queria entrar, e eu disse que sim, e então entrei. Tentei ficar num canto escondida, mas logo fui notada pelos seres que me puxaram para brincar com eles. Eu fui, é claro, e não me arrependo, me diverti muito. Quando a gira terminou, o moço me chamou para entrar, se aproximou e disse: "Seu herê é muito inteligente." Eu perguntei se ele o conhecia e ele falou: "Ele foi lá dentro me chamar e disse que você estava com vergonha de entrar. Ficou ao seu lado o tempo todo, a energia dele irradiou em você de uma forma magnífica." Então, ele me apresentou toda a casa e disse que eu seria bem-vinda para entrar. Depois daquele dia, eu comecei a ir pelo menos uma vez a cada 15 dias no terreiro. Passou um tempo e fui desenvolvendo minha espiritualidade com a ajuda do rapaz que me chamou para entrar. Ele é filho de sangue da mãe da casa, é um excelente sacerdote. Bom, sou suspeita de falar, já que atualmente estamos noivos. Quando nos juntamos, o Donzinho vibrou de alegria e pulava, dizendo que foi ele que juntou a gente. Mas então veio um dia triste. Depois de uma gira de preto velho, senti uma dor no peito e uma tristeza tomou conta de mim. Eu fiquei tonta e desmaiei. Então, eu vi uma estrada longa e o Donzinho montado num cavalo se aproximou de mim. Ele estava com lágrimas nos olhos e me falou: "Para que eu vou chorar já de novo no segundo relato, gente." Tia, ficamos pouco tempo juntos, mas agora eu vou ter que ir. Só vim aqui me despedir de você. Eu comecei a chorar e ele falou: "Não fica triste. Vovó vai mandar alguém para ficar no meu lugar, tá?" Eu recebi uma nova missão. Eu vou reencarnar, tia. Depois de tanto tempo, eu vou finalmente poder ter uma nova vida e dessa vez eu vou poder ficar velhinho. Eu só conseguia chorar. Soluçando, perguntei: "A gente vai se ver de novo?" Ele sorriu e disse: "Em 1 ano e 4 meses, eu acho. Mas a gente se vê de novo. Mas não assim, não desse jeito. Eu vou ter um novo nome, uma nova aparência, mas não fica pensando nisso, tia. Segue em frente, tá?" Então, eu acordei, com todo mundo preocupado. Meu noivo perguntou o que houve e eu contei para ele. Ele também acabou chorando. Todo mundo era contagiado pela alegria daquele pequeno. Passou um tempo e eu fiquei grávida. Ai, gente, não, esse relato é a minha palavra. Caraca, não pode ser, gente. Agora, eu estava nas nuvens. Na mesma época, um novo herê chegou na minha vida e seu nome é Paulinho.
Exatamente 1 ano e 4 meses depois da despedida, o meu filho nasceu. Caraca, para. Eu já tô chorando já. Para. Ele tem o mesmo sorriso e olhar do Donzinho. Muitos me perguntam se essa não seria a nova missão que ele falou. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja. Batizei meu filho de Renan e ele adora ouvir a sua voz, Pérola. Beijos e até a próxima. Parabéns. Chorei. Ai, gente. Relato mais lindo de viver ou de morrer, não sei. Tô emotiva agora. Ai, gente, coisa mais linda. Mais linda esse relato. Obrigada por compartilhar, irmã. Maria, sua linda. Ai, gente. E eu tô vendo tanto isso acontecendo, sabe? As entidades voltando. E pessoas que partiram daqui se tornando entidades muito rápido, assim. Intervalo de 1 ano, 2 anos, a pessoa que faleceu se tornando uma entidade. Coisas que eu confesso que até pouco tempo atrás eu julgava impossível. Eu julgava incoerente, mas isso tem acontecido. E, bom, tudo bem que é tudo baseado de acordo com a fé que a gente tem, né? Mas isso tudo, pra mim, é muito real, assim. E eu tenho coisas, mas que infelizmente são relatos apenas. Então, para as outras pessoas poderem compreender o meu raciocínio, elas teriam que confiar na minha palavra, né? Então não é algo que eu vá ter como comprovar. Acredito eu que pelo menos temporariamente. Mas, muito obrigada, irmã. Muito axé. E lindo, Donzinho. Eu já amo ele. Nem conheço ele pessoalmente, mas já amo ele. Beijos. Exu queimou o terreiro. Vixe, deixa eu até enxugar minha lágrima aqui. Oi, Pérola, meu nome é Rodrigo e amo a sua forma de contar os relatos. Beijos, Rodrigo, gratidão. E eu vi aqui que você me segue pelo Textex, né, Rodrigo? Gratidão novamente. Amo a sua forma de contar os relatos e gostaria de contar um relato de um dos meus Exus. O primeiro contato com ele foi na minha infância, quando eu tinha uns 5 anos de idade. O meu colchão pegou fogo bem perto do meu rosto e apagou sozinho. Ai, gente, né? Olha, às vezes assim, a gente pega e fala assim, olha, você podia se comunicar, sei lá, com uma água, entendeu? Com um sopinho, um ventinho, um toque, assim. É que fogo, né? É algo um pouquinho complicado, não é um pouquinho difícil, entendeu? Conversa, gente. Eu corri pra contar pra minha mãe. Acredito que foi uma forma dele dizer pra minha mãe que deveria cuidar da espiritualidade. Na adolescência, ao acordar, vi uma entidade dentro de um portal. Estava nas areias do deserto, vestia um manto com areia, cor de areia, né? Vestia um manto cor de areia com um capuz cor de areia também. Seu rosto era um crânio amarelo e nas órbitas vazias existia uma luz que pareciam chamas. Mesmo com as órbitas vazias, eu percebia o seu olhar. Era um olhar forte e magnético. Essa visão permaneceu na minha mente até eu passar para o papel. Mais de uma década depois, eu já conhecia a espiritualidade e já sabia que se tratava do Exu do Fogo, uma entidade da linha do Oriente que na Umbanda encontrou espaço para trabalhar sob a supervisão de Xangô. Esse Exu ajudou muitos amigos meus a encontrarem serviço, me falou que iria me auxiliar na queima do karma na passagem por essa vida. Me disse que meu karma era pesado e eu precisava ser forte e paciente e jamais perder a fé em Deus. Em determinado momento da minha vida, me separei da minha primeira esposa, que levou meu filho, de apenas 2 anos, para sua cidade. Também na mesma época, perdi meus 2 serviços. Eu estava muito abalado emocionalmente e também materialmente. Compreendo também, né? Numa situação dessa não tem como. Passei um tempo comendo só arroz para economizar e ter dinheiro para pagar o aluguel. Encontrei um Ilê Axé próximo da minha casa, onde havia um atendimento gratuito toda segunda-feira. Fui, expliquei minha situação e pedi ajuda espiritual. Umas 2 semanas depois, voltei lá no Ilê e, para minha surpresa, estava tudo queimado, menos os ibás. Uai! O incêndio consumiu todo o resto. Eu senti muita pena, mas o Exu encostou em mim e falou: esse homem usou sua história sem autorização para obter doações para o seu próprio benefício. As pessoas doavam para lhe ajudar sem saber que ele jamais repassaria as cestas e o dinheiro para você.
Queimei tudo, porque quem representa os orixás deve honrá-los não apenas com oferendas, mas com boa conduta. Siga seu caminho e não volte mais aqui. Nunca mais voltei na casa e logo arrumei um serviço e superei essa fase difícil. Fique com Deus e os orixás, Pérola. Beijos. Caraca, irmão. Olha, o meu paninho é laranja pro Exu. Concordo plenamente em gênero, número e grau. Assim, a pessoa tem que... Não, e achei justo, você vê? A Exu não machucou ninguém, tá? Não prejudicou ninguém ali, né? Nessas questões. Mas fez com que aquilo parasse. Simples assim. Tudo bem, tudo bom. Homem de preto correndo atrás da minha alma. Eita, gente, infarto vem, né? Numa hora dessa, infarto com certeza vem. E eu tô ficando sem voz. Ah! Oi, Pérola. Vou mandar um relato e dar uma leve resumida. Ele deu uma boa resumida, porque tá bem pequeno. Eu morava com a minha avó. A gente dividia a mesma cama. E logo a gente foi dormir. Era por volta da 1h30 da madrugada. Eu peguei no sono e logo sonhei, mas não parecia ser um sonho. Eu ouvia o meu cunhado me chamando. Esse meu cunhado já tinha morrido em um acidente de carro algum tempo atrás. Desdobramento o nome. Logo me levantei da cama e acabei vendo eu mesmo deitado na cama junto com a minha avó. Minha alma saiu da matéria e fui atender. Quando eu cheguei, acho que fui atender a porta, né? Quem estava chamando? Quando cheguei lá, não tinha ninguém. Fui entrar de volta para casa e não conseguia, porque a porta estava fechada e aonde a gente morava tinha uma encruzilhada ao lado. Logo, eu vi um homem de preto se aproximando. Ele se vestia com um sobretudo preto, não dava para ver o seu rosto. Ele ficava bem embaçado e ele começou a correr na minha direção. Eu corri muito, dei a volta no quarteirão e comecei a bater na porta para alguém abrir para mim. Comecei a chamar pela minha avó e nada dela me escutar. Esse homem ainda correndo atrás de mim e eu batendo na porta. Quando ele se aproximou, eu simplesmente acordei. Porém, eu estava me sentindo completamente sufocado, como se alguém estivesse me enforcando. Eu não conseguia mexer o meu corpo, só a minha cabeça. Depois, comecei a chorar e fiquei com muita falta de ar. Rapaz, como se termina assim o relato? Obsessão espiritual, tá? Você teve uma paralisia do sono. O ideal é que você comece a afirmar seu anjo da guarda pra estar elevando, assim, a sua vibração pra ela não se afinizar mais com essa obsessão. Então, assim, nessa paralisia do sono, é bem complicado, assim. Eu não posso dizer, eu tive uma vez uma paralisia do sono, de estar sentindo essa sufocação, mas eu não via espíritos, entidades, enfim. Inclusive, isso faz o quê? 20 anos atrás que eu tive uma paralisia e nem existia, né, relatos a respeito disso. E depois, nunca mais tive, né? Tanto que eu fui no médico, fui fazer exame cardíaco pra ver, eu fiz um monte de coisa, porque eu achei que eu tava com um problema no coração. Mas, enfim, olha, desobsessão, tá? Precisa de desobsessão. Eleva os seus pensamentos, firma o anjo da guarda que vai te ajudar. Eu tenho uma mentoria chamada Caminho do Axé, que pode também te ajudar a você estruturar tudo isso, tá? Axé, obrigada por mandar o seu relato. E eu infartava. Certamente eu infartava. O dia que a Mulambo quase me levou pra Calunga. Ah, não duvido nada. Não duvido nada. Deve ter falado alguma groselha, né, pra Mulambo? Enfim, que fique de aprendizado pra gente, não é mesmo? Oi, Pérola, sou novo no canal e adoro ouvir as histórias que você conta. Eu não sei se eu deveria contar esse relato. Deve sim! Não sei se eu deveria contar esse relato, pois hoje eu poderia estar morto. Bom, mas eu preciso contar desde o começo. Sou novo na religião. Comecei pelo kardecismo e comecei a crescer. Quando eu vi, eu já estava doutrinando a mesma e nesse momento eu me encantei pela Umbanda. Comecei em uma casa através de uma pessoa muito ligada a mim. Fiz alguns trabalhos na casa e fui convidado para fazer parte da família. Nessa casa eu senti a primeira vibração da minha moça. Dizem que sou filho da Padilha do Cabaré. Não tenho a confirmação, espero que um dia ela se identifique e fique mais firme. O pai de santo é amigo dessa pessoa que me levou lá e sempre saíamos juntos. Como eu disse no começo, eu sou novo na religião e precisava ser doutrinado. E quando eu bebia demais, às vezes eu faltava com respeito com o meu antigo pai de santo, pois eu pensava que estava na roda da bebida e que podia falar algumas besteiras. E isso foi passando. Chegou o dia do meu aniversário e esse foi o pior dia da minha vida. E agora começa a história.
Eu estou digitando com os olhos cheios de lágrimas. Eu tento não me lembrar, mas algo tocou no meu coração para contar a minha história que quase acabou com a minha vida. Como sempre, a bebida no meio. Eu não me lembro, mas me falaram. Depois que eu chamei o meu pai de viado, na brincadeira, passou um tempo e eles foram embora. E eu continuei a beber com uma pessoa até bem tarde. Resolvemos trazer alguém para dentro de casa. E aconteceram coisas e mais coisas. E teve uma hora que eu fiquei com um ciúmes danado. E começou uma briga e mais brigas. Eu resolvi pegar então uma faca e cortei o meu pulso. Pérola, nessa hora eu não sentia nada. A casa estava escura, parecia que eu estava com algo no corpo que eu não sentia a dor. E continuava passando a faca até que eu parei, porque eu pensava que não tinha cortado. Acendi a luz e sentei na cama. Foi quando eu vi que eu tinha cortado e estava saindo muito sangue. Até aí tudo bem. Se passaram alguns dias e fui para Gira. E meu antigo pai falou que quando ele foi embora, ele deixou a moça dele lá comigo. Ela veio em terra e chamou para conversar. Me deu um esporro falando que tinha que ter respeito e que da próxima ela faria eu colocar a faca no pescoço. Ela falou muita coisa que no momento eu não me lembro. Hoje eu não sou mais da casa e aprendi a lição, mas não sei se foi certo o que fizeram. Eu achava que se chamassem para conversar e me doutrinar seria melhor, mas a espiritualidade sabe de todas as coisas. Espero um dia encontrar outra casa de Umbanda para seguir a minha vida e desenvolver a espiritualidade. Hoje eu estou bem, mas com essa marca no corpo que nunca vou esquecer. Esse é o meu relato. Obrigado por ler a minha história. Rapaz! Assim, olha, de verdade, mas é claro, assim, tentando respeitar os outros conceitos e eu sei que, por exemplo, na Quimbanda existe um conceito diferente a respeito, sabe, de Exu, de Pombagira, e tanto que esse relato se enquadraria bem no conceito da Quimbanda, tá? Mas assim, eu de verdade, o meu Exu, eu não vejo ele, por exemplo, assim, ai, chamou a pérola de falsa, vou lá, vou fazer alguma coisa, entendeu? Vou cortar o pulso dele porque chamou a pérola de falsa. Entendeu? Sabe? Tipo, não consigo ver isso, perceber isso dessa maneira, sabe? Então, assim, no meu ponto de vista, na minha plena ignorância, eu atrelaria esse fenômeno a um Egum que foi ali, não a Pombagira, sabe? Por mais que o Pai de Santo tenha falado e tal, ou incorporado e tal, tenha falado, para mim não foi ela, foi um Egum, tá bom? Mas assim, essa é a minha opinião. Você que tá me assistindo, deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que foi de fato a Pombagira? Porque assim, olha, eu acho que quando, por exemplo, é caso de vida ou morte, vai destruir a vida do seu filho. Por exemplo, agora, se vai e te ofende publicamente. Por exemplo, eu, Pérola, vou lá e anuncio aqui que fulano de tal é um cara perverso e não sei o quê, que ele é um vagabundo e papapá. Eu te exponho publicamente ao ridículo. Aí muitas pessoas vão ter essa concepção de você. E, gente, as pessoas, elas fazem besteira, né? Através de informações, às vezes, que são fake, que nem são verdade, né? Então, entende, assim, que, tipo assim, você pegou ali numa rodinha onde estavam vocês, tipo, você pegou e falou isso, e, tipo, foi por causa disso. No meu ponto de vista, o problema aí, sabe, é muita obsessão. Muita obsessão de ambas as partes, sabe? Porque quando você ficar embriagado, você ficar desse jeito, não é comum também, sabe? Não é o ideal. Esse é um aspecto de obsessão intensa, né? Enfim, essa é a minha opinião, tá? Muito axé. Obrigado por mandar o seu relato. Vovó Maria salvou o bebê. Oi, Pérola. Espero que esteja tudo bem com você. Está tudo ótimo, irmã. Tirando o mioma, né? Que não para de me atormentar, esse mioma. Quer me chamar atenção todo mês, só porque eu menstruo todo mês. Minha mãe cresceu na Umbanda, mas quando eu nasci, a família não frequentava nenhum terreiro. E devido a problemas com a família do meu pai, por conflitos de religião, eu e meu irmão fomos criados sem nenhum tipo de doutrinação e sempre me considerei agnóstica. Há um tempo, venho sentindo a necessidade de cuidar da minha espiritualidade. E foi assim que conheci o seu canal. E estou maratonando sempre que tenha um tempinho. Sua linda, obrigada. Muito obrigada por esse trabalho maravilhoso e esclarecedor que realmente nos orienta em busca da autonomia e real evolução espiritual, diferente do que costumamos ver por aí. Muito axé para você e sua família. Agora vamos ao relato. Minha avó materna se casou com meu avô aos 17 anos e teve a minha mãe com 18. Nessa época, grávida da minha mãe, ela conheceu a Umbanda com a família do meu avô. Foi assim que ela entendeu e desenvolveu a sua mediunidade, que sempre foi muito aguçada. Ela vê,
Ouve, sonha, incorpora, fala umas coisas do nada que a gente só entende depois, e coisas desse tipo. A história que venho contar hoje, minha avó me contou há pouco tempo. Ela não entrou em detalhes sobre datas, até porque já está velhinha e se perde em alguns fatos, mas sabendo das épocas em que ela estava ativa com a espiritualidade, mesmo fora do terreiro, julgo que tenha acontecido pouco antes de eu nascer ou durante a minha infância. Minha avó estava em casa quando meu tio disse que uma moça estava no portão querendo falar com ela. Ela estranhou e perguntou quem era. Meu tio respondeu que não sabia e ela então foi atender. Era uma moça que ela não conhecia e que estava grávida. Essa moça, com toda a gentileza e ao mesmo tempo com desespero que só uma mãe pode entender, se apresentou e perguntou se minha avó poderia benzer ela e o bebê dela, pois ela já estava no final da gravidez e os médicos disseram que ela perderia o bebê, porque ele ainda não tinha virado. Hoje sabemos que isso pode ser resolvido com uma cesárea, mas já tenho 30 anos e, como disse, não sei ao certo quando isso aconteceu. Minha avó, apesar do desespero da moça, tentou explicar que não era benzedeira, que não sabia se conseguiria ajudá-la, lamentando a situação. A moça insistiu, disse que quem falou da minha avó garantiu que ela conseguiria ajudar. Pediu pelo amor de Deus, realmente desesperada. Minha avó, perdida, confusa, com medo da responsabilidade, começou a tremer. Meu tio deu forças para que ela benzesse a moça. Sendo assim, ela aceitou e pediu para a moça entrar. Minha avó então acomodou a moça sentada num quartinho, acendeu uma vela ao lado de um copo de água e começou o benzimento. A partir daí, ela não se recorda de nada, pois ela apaga completamente durante as incorporações. Mas como alguém sempre contava o que aconteceu, ela então relatou que vovó Maria incorporou para benzer a moça e o bebê. Disse que ela fez massagem na barriga da moça com movimentos circulares, como se estivesse virando o bebê. Ai, meu Deus, eu me arrepiei inteira. Finalizando o trabalho, vovó Maria foi embora e a moça não sabia como agradecer a minha avó. Passou um tempo e novamente essa moça apareceu no portão da minha avó. A moça contou que no dia seguinte ao benzimento, ela entrou em trabalho de parto. Teve um parto normal, tudo correu bem e ela estava ali para que a minha avó conhecesse o bebê. Muito emocionada e agradecida. Minha avó, com humildade de sempre, recebeu a moça, ficou muito feliz por tudo ter corrido bem, pelo bebê estar lindo e saudável, mas disse que não precisava agradecer, pois a minha avó não tinha feito nada. Ela sempre diz, não sou eu que faço, né? Embora minha avó tenha me contado essa história de maneira despretensiosa durante uma conversa que tivemos sobre algumas de suas experiências ligadas à Umbanda, foi uma história que me tocou muito, Pérola. Com um extra, para reafirmar que vovó Maria é incrível em nossas vidas e na vida de nossas crianças, vou aproveitar e contar o que ela fez pela minha sobrinha. Minha cunhada já havia perdido um bebê em um parto prematuro antes de conhecer meu irmão. Quando ela e meu irmão marcaram o casamento, do nada, a minha avó disse para o meu tio: eles vão ter uma menina e não vai demorar. O casamento foi em junho, a descoberta da gravidez foi em outubro. Logo no primeiro mês de gestação, antes das 12 semanas, terceiro mês, minha cunhada teve um descolamento da placenta. A gente ficou desesperado. O médico mandou que ela fizesse repouso absoluto, pois caso o descolamento aumentasse e a placenta se soltasse, ela perderia o bebê. Oramos muito para a vovó Maria. Minha avó já não incorpora mais e não frequenta nenhum terreiro, mas sempre oramos para a vovó Maria. Em poucas semanas, a minha cunhada foi em uma consulta para acompanhar a situação e o médico ficou surpreso do quanto o descolamento havia se regenerado em tão pouco tempo. A gravidez seguiu com ela em repouso, devido a problemas de saúde que começaram a aparecer. A minha sobrinha precisou nascer antes do tempo, de 32 semanas. O hospital seguiu o protocolo para bebês prematuros, mas a bebê não precisou de nada. Apenas foi monitorada e nesse tempo arrancou todos os fios, catéter que ajudava a respirar e sonda que alimentava pela boquinha. Umas 2 vezes. Aprendeu a mamar no peito em apenas 2 tentativas e hoje, com quase 3 meses, ela fará 3 meses dia 16/8/2023, está mais saudável do que toda a nossa família. Ela se chama Maria e nós sempre saberemos o quanto vovó Maria cuidou e cuida dela. Adorei as almas. Ai, irmã! Ai, por isso que eu falo que os pretos velhos são maravilhosos. É sobre isso, gente.
Eu amo demais os preto velhos. Tá chato, né? O tanto que eu falo. Eu queria tanto fazer uns especiais só de preto velho, mas nunca tem relato suficiente, sabe, sobre preto velho. Mas quem sabe, né? Um dia eu não realizo esse meu sonho. Muito obrigada por compartilhar o seu relato, irmã. Maravilhoso, sabe? Fortalecedor, incentivador da fé. Assim que eu amo. Axé. Você tá gostando dos relatos? Então, olha, te convido, se você for novo, a se inscrever nesse canal, a se tornar membro, membrana, e se você também, lembrando que os membranos, eles têm prioridade na leitura dos relatos deles, tá? Então você não fica ali numa fila, você pode ter o nosso WhatsApp, você manda um WhatsApp direto pra mim, pra que a gente possa contar o seu relato. Tá bom? E se você puder, eu agradeço demais você deixar o like, se você deixar o seu comentário aqui na descrição desse vídeo, que isso ajuda demais a gente, tá? E agora sim, então, vamos pro último relato, que se chama Nunca Faça Mal a um Filho de Exu. Eu tenho um filho que atualmente tem 13 anos. Eu e o pai dele tivemos um envolvimento de 1 ano e pouco. Quando eu estava de uns 3 meses de gestação, a gente se separou. Logo depois, ele se casou com uma mulher que tinha muitos ciúmes de mim, mas nunca demonstrou porque ela é muito articulosa. Ela se aproximou de mim se mostrando muito amigável, prestativa e sempre me apoiando em cobrar mais a presença paterna do fulano. Então, ela engravidou, e era uma gravidez de alto risco, até que o bebê dela nasceu prematuro de 6 meses, ficou na UTI sem muitas expectativas de vida. A situação era muito delicada e, por conta desse momento, nós nos aproximamos, mas tive compaixão por ela e pelo irmãozinho do meu filho que, graças a Deus, conseguiu sobreviver, mas isso gerou algumas sequelas. Ficamos bem amigas por conta de todo o ocorrido, mas algumas pessoas próximas a mim falavam para eu ficar de olho porque ela era muito querida e prestativa e parecia que tinha algo de errado com tudo isso. Compreendi. Eu não liguei muito, achei que era implicância só porque não é normal, né, a ex e a atual se darem tão bem assim. Eu não falava com o pai do meu filho. Tudo que se relacionava a ele eu tratava com ela. E achava normal, porque a gente era amiga. Essas aspas aí já denunciam muita coisa. Até que teve um dia que eles brigaram e ele veio me falar que ela não deixava ele se aproximar do meu filho, que tinha um ciúmes absurdo de mim e que me fazia pensar que era ele que não dava importância pro filho. Oxê! E isso era verdade. Ela sempre falou que tentava conversar com o fulano para ser um pai presente, mas que não tinha jeito, que o fulano sempre rejeitava que tinha outro filho. Enfim, me enganou para passar por boa samaritana. Quando descobri tudo, brigamos feio, eu e ela. E ela fez até uma medida protetiva contra mim, risos. Miga, com medo que eu a pegasse na porrada, porque essa era a minha vontade por ter sido enganada. O fulano acabou se acertando com ela e eu e ela não mantivemos mais contato direto. Só com o fulano, porque às vezes ele pegava o meu filho para passar o final de semana com ele, mas era bem às vezes. Passou um tempo e meu filho com uns 6 anos e eu estava em um casamento tóxico. Um certo dia tive uma briga feia com o boy lixo que gerou algumas agressões graves que fui parar na delegacia da mulher. Então resolvi ir embora. Peguei somente meu filho e fui pedir abrigo para minha comadre. Eu estava sem onde morar e somente com a roupa do corpo. A minha comadre morava numa casa de 2 passas com o marido e o filho e não dava para a gente ficar lá por muito tempo. Então, a minha comadre me deu a ideia de deixar o meu filho com o pai dele até eu conseguir alugar uma casa para mim e arrumar os móveis mais essenciais. Não tive muitas alternativas, né? Então eu fiz isso. Fui até lá e pedi para ele ficar com o nosso filho por 2 meses. Era o tempo que eu precisava. E assim aconteceu. No tempo prometido, fui buscar meu filho e quando cheguei lá, não fizeram questão nem de me receber no portão. Gritaram da janela: "Temos a guarda do menino e daqui você não o tira." Eu, desesperada, busquei a ajuda de um advogado para saber o que estava acontecendo. E então descobri que eles tinham entrado com a guarda provisória, alegando que eu era uma viciada e que eu era prosti. E que deixava a criança sozinha para trabalhar em boates à noite. Pérola, eu trabalhava registrada num frigorífico de peixes. E era viciada somente em cigarros, nem beber eu bebo.
Todas as acusações eram falsas e totalmente ofensivas. Eu consegui, depois de um tempo, comprovar que as acusações eram falsas, mas mesmo assim o juiz preferiu manter a guarda com o pai. Eu tive direito somente de ver ele a cada 15 dias. A partir daí, ela, a fulana, fez a minha vida virar um inferno. Tudo o que podia fazer para me humilhar e me difamar e me distanciar do meu filho, ela fez. Tentou até diminuir os dias de visita para que eu pudesse ver ele somente nos domingos, porque eu fumava cigarro e meu filho estava sendo prejudicado. Graças a Deus, o juiz não aceitou o pedido. Imagina não poder dormir com o meu filho. Aquela situação estava acabando comigo de uma forma que realmente comecei a acreditar que eu não era uma boa mãe. Até que um dia eu me atrasei 15 minutos do horário para entregar o meu filho e quando cheguei lá, fui recebida com várias ofensas. Meu filho, que era pequeno, grudou em mim chorando e não quis me soltar para ir com o pai dele. Então, o fulano pegou a força do meu colo e o levou aos berros para dentro. Eu fiquei destruída com aquela situação e fui até o ponto de ônibus para ir embora. Não satisfeita com a situação, ela veio atrás de mim, grudou no meu pescoço e falou: "O que houve com você? Você era uma tão boa mãe e agora é uma dorgada? Seu filho não te merece. Eu vou ser a mãe que você não é." E cuspiu na minha cara, Pérola. Naquele momento eu fiquei com tanto ódio, mas algo fez com que eu não fizesse nada, pois tive medo de arrebentar ela ali e me prejudicar em relação ao meu filho por conta da medida protetiva que ela tinha contra mim. Então engoli a raiva, empurrei ela e falei para ela, jurando para mim mesma: "Um dia, lá na frente, o diabo há de colocar você na minha reta. Assim, em uma rua vazia e sem saída para você não ter para onde correr." Gente, mulher, me arrepiei inteira. Olha, você quer conhecer o demônio? Atíssima mulher, é sobre isso. Ela foi a única pessoa dessa vida que despertou o ódio mais profundo do meu ser. Eu sabia que se eu pegasse ela eu poderia até matar, pois o ódio era tão grande que todas as vezes que eu a via o meu sangue fervia. Passei mais alguns venenos com ela, mas sempre falei: o que é teu tá guardado, o diabo há de te colocar no meu caminho. A sua hora chega. Passou um tempo, ela e o fulano se separaram. Ela deixou ele na merda e endividado. Precisou voltar para a casa dos pais dele e com o divórcio ela ficou com o carro e a casa e ele com a bis e as dívidas, risos. Sem contar o inferno que ela fez na vida dele também. Ele mesmo me contou dos barracos que rolava. Ele não queria mais pegar o filho deles porque ela incomodava bastante. Então, teve um dia que ela veio me procurar me pedindo perdão pelas coisas que fez e que o irmão do meu filho estava sentindo a falta dele. Pediu para eles se verem. Com o tempo, eu aprendi que o ódio e a raiva só faz mal para nós mesmos e que o perdão traz mais benefícios para quem perdoa do que para quem é perdoado. Com uma boa maturidade, consegui perdoar ela, então permiti que os irmãos se encontrassem. Aí então ela me contou que casou e engravidou novamente e que seu segundo filho também tinha nascido prematuro e com problemas graves respiratórios e que já passou, em menos de 3 anos, várias vezes pela UTI. Ela me disse que os seus filhos eram um milagre, mas que passou e vinha passando por muita dor e sofrimento com toda a situação de saúde dos filhos dela e que eu tinha que agradecer que meu filho era saudável. Então, naquela noite, eu tive um sonho perturbador. Eu sonhava que ela me batia muito, muito mesmo, e eu não tinha força para reação. Não conseguia nem me defender. Eu tentava, mas não tinha força nenhuma. Depois de tanto me bater, ela grudou de novo no meu pescoço e então eu segurei a mão dela e falei: "Que meu Exu te acompanhe." Me levantei e vim embora. No meu sonho e do meu lado também vinha um Exu me contando tudo o que tinha me contado do dia anterior no sonho. Como assim? Calma que essa parte tá ficando confusa, amiga. Amiga, calma. Eu sei que esse momento mexe com você, mas calma. Vamos lá, vamos ler. Eu vou ler de novo. Meu Exu te acompanhe. Me levantei e vim embora no meu sonho. E do meu lado vinha meu Exu me contando tudo o que ela tinha me contado do dia anterior do sonho. Eu acordei e entendi que não é com as nossas mãos que fazemos justiça e que quando deixamos que Exu cobre aqueles que nos feriram, a cobrança é justa. E compreendi. Eu compreendi. Assim, o que eu compreendi... O relato terminou, gente. Ele terminou, simplesmente terminou o relato assim no meio. Pra mim, terminou no meio. Mas
Eu compreendi que o que ela quis dizer, que todo aquele sofrimento que ela estava passando, muito provavelmente era a cobrança espiritual na vida dela, muito provavelmente era a cobrança do Exu na vida dela. Pois é, gente. Você faz uma mãe sofrer, como mãe, você sofrerá. Então, a gente precisa refletir muito, né, com o que a gente proporciona para as outras pessoas. Enfim, muito axé para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.